Oi, meu nome é Carlos Benami, sou professor de Geografia e hoje vamos abordar o capítulo 6 do livro didático, as formas e os agentes internos do relevo. Bem, o que vamos aprender com essa aula? Sabemos que o capítulo 6 é dividido em 5 cenários, onde o cenário número 1 fala sobre o relevo, sobre o que é o relevo. Nós vamos abordar os conceitos e as formas do relevo. No cenário 2, abordaremos a apropriação do relevo pela sociedade. No cenário 3, os agentes internos da formação do relevo. No cenário 4, abordaremos o tema de tectonismo e no cenário 5, abordaremos o tema vulcanismo. Cenário 1. O que é o relevo? Bem, é o conjunto de elevações e rebaixamentos existentes na superfície da crosta terrestre. Ele está dividido em duas partes. Relevo continental, quando está localizado em áreas emersas, e relevo oceânico, quando encontrado em áreas submersas. Formas de relevo. Planície. De maneira geral, planície é uma área baixa e relativamente plana, suavemente ondulada, que apresenta uma grande extensão, onde predominam processos de deposição. Planalto. Planalto é uma forma de relevo relativamente elevada, delimitada por escarpas ou rampas e com o topo mais ou menos plano. O planalto apresenta um predomínio muito grande de ação de desgaste e erosão de suas rochas e do seu solo. Como consequência, desloca materiais para áreas mais baixas, acarretando nessas deposições de sedimentos. Escarpa. Uma escarpa é uma encosta íngreme de um penhasco, normalmente localizada nas bordas de um planalto. Para ilustração, temos aí a planície do Pantanal, no estado do Mato Grosso do Sul. Ela é a maior planície alagada do planeta. Em seguida, há uma visão do Monte Roraima, no norte do Brasil, no estado de Roraima. Chapadas. Em algumas regiões, surge nos planaltos uma unidade do relevo bastante diferente, com topo de grande extensão e superfícies horizontais de topo plano e limites escarpados, denominada de chapada. É uma forma do relevo de origem sedimentar. Como exemplo, podemos citar a Chapada Diamantina, no estado aqui da Bahia. Montanha. São formas do relevo terrestre que apresentam as maiores elevações, geralmente de cume pontiagudo, vertentes muito inclinadas, base larga e podem apresentar-se isoladas ou num conjunto contínuo que pode atingir grandes extensões. Nesse caso, são denominadas de cadeias de montanhas ou cordilheiras. As principais cadeias de montanhas são a Cordilheira dos Andes, com 7.500 km de extensão, desde o Chile até a Venezuela, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Contudo, nem sempre as montanhas se agrupam em grandes extensões ou apresentam altitudes muito elevadas. Elas podem apresentar altitudes e extensões mais modestas, além de vertentes abruptas de um lado e suaves do outro. Nesse caso, não devemos chamá-las de cordilheiras, e sim de serras. Um exemplo clássico é a Serra da Mantiqueira, que se estende em 3 estados do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Depressão. É uma área baixa localizada entre áreas mais altas, ou seja, depressão constitui uma grande área rebaixada pela erosão provocada no decorrer de vários milênios. Existem 2 tipos de depressão. 1. Depressão relativa. São áreas localizadas em altitudes mais baixas do que as terras que as circundam, porém acima do nível do mar. No Brasil, podemos citar a depressão da Amazônia Ocidental. 1. Depressão relativa. São áreas localizadas em altitudes mais baixas do que as terras que as circundam, porém acima do nível do mar. No Brasil, podemos citar a depressão da Amazônia Ocidental. 2. Depressão absoluta. É a área cujo rebaixamento do relevo está abaixo do nível do mar. Por exemplo, o Mar Morto, entre a Jordânia e Israel,
que está a 392 metros abaixo do nível do mar. Por fim, temos o mapa físico do relevo brasileiro. Nele podemos perceber que o território brasileiro está dividido em 3 unidades diferentes. São elas: planaltos, depressões e planícies. Num total de 11 planaltos, 10 depressões e 6 planícies. Cenário 2. Apropriação do relevo pela sociedade. O espaço geográfico é fruto do trabalho de seres humanos que não medem esforços para promover o desenvolvimento de sua sobrevivência. Desde os primórdios, as diferentes sociedades humanas viram-se obrigadas a superar dificuldades e obstáculos muitas vezes considerados intransponíveis. Esse fato as levou a produzir formas de dominar a natureza para poder superar o estágio de nomadismo que caracterizava as principais sociedades. Dessa forma, algumas áreas do planeta facilitavam essa domesticação da natureza. Por essas características naturais, as áreas com climas pouco rigorosos, solos de boa fertilidade, disponibilidade de água e, é claro, o relevo pouco inclinado, foram primeiramente ocupadas por diversos grupos humanos, que se estabeleceram definitivamente e, posteriormente, com o avanço da ciência, áreas menos favoráveis passaram a ser progressivamente domesticadas pelos seres humanos. Contudo, devemos levar em conta que mesmo que a ciência e a tecnologia tenham rompido a total dependência humana com a relação à natureza, ainda que existisse alguma das áreas que oferecem muitas dificuldades para o estabelecimento dos seres humanos, algumas dessas restrições são impostas pelo próprio relevo. As montanhas são as áreas mais elevadas entre as formas de relevo. Elas oferecem visão panorâmica da paisagem, temperatura mais baixa, entre outros benefícios. Contudo, são áreas de difícil ocupação, principalmente em virtude do ar rarefeito. Além disso, a inclinação do relevo, a existência de vales profundos e gargantas estreitas contribuem para que as áreas montanhosas estejam entre aquelas que apresentem menor povoamento. Algumas sociedades, porém, desenvolveram diversas épocas da história tecnologias e formas de ocupar regiões cujo relevo apresenta-se demasiadamente montanhoso. Sociedades como a dos Incas desenvolveram técnicas agrícolas fabulosas para solucionar os problemas que as áreas montanhosas impõem à prática da agricultura. Essas áreas apresentam encostas bastante inclinadas, o que acarreta um aumento da velocidade das águas da chuva, provocando a erosão. No caso dos Incas, seria, pois esses americanos pré-colombianos foram os responsáveis por desenvolver a técnica do terraceamento, cortando degraus nas encostas das montanhas para facilitar a preparação do solo e impedir a erosão provocada pela enxurrada. As técnicas são tão eficientes que até na atualidade é utilizada por diversas sociedades. O terraceamento consiste na construção de uma estrutura transversal ao sentido do maior declive do terreno. A função do terraço é de reduzir o comprimento da rampa, área contínua por onde há escoamento das águas e das chuvas, e com isso diminuir a velocidade de escoamento das águas superficiais, o que contribui para a recarga dos aquíferos. No caso de plantio direto é diferente. Em solos com plantio direto, a presença da palha contribui para aumentar a rugosidade do terreno, estabilizar os agregados do solo e impedir a desagregação das partículas pelo contato direto com as gotas de chuva, o que resulta em maiores taxas de infiltração e diminuição do volume de escoamento da água da enxurrada. As áreas de relevo que apresentam maior facilidade para ocupação e povoamento são as planícies, as depressões e os topos de planaltos. Um dos graves problemas da atualidade de algumas áreas urbanas dos países pobres é a ocupação desordenada das áreas de encostas de morros. Vocês já devem ter visto, dos noticiários da televisão, os dramas e desastres provocados nessas áreas quando ocorrem fortes chuvas. Deslizamentos de terra, morros caindo, pessoas ficando soterradas e muitas mortes. Mas o que provoca tudo isso? Observando as áreas de morros sem ocupação humana, onde a vegetação não foi retirada, você notará
que nelas ocorrem menos deslizamentos. Ao retirar a vegetação que cobre o solo, o impacto da água da chuva ocorre diretamente sobre o solo, facilitando a erosão e a enxurrada de materiais, provocando desabamentos e partes do morro. Para solucionar esse problema, deve-se conservar a vegetação, construir muros de contenção ou mesmo pavimentar a encosta, construindo canaletas para o escoamento da água da chuva, pois a relativa uniformidade facilita a construção de sítios urbanos, a prática da agropecuária e o desenvolvimento de vias de transportes eficientes. Porém, é necessário lembrar que as planícies e depressões, por estarem ladeadas por áreas elevadas, podem sofrer com a erosão destas áreas ou com a inundação dos rios que as cortam. Um dos graves problemas da atualidade de algumas áreas urbanas dos países pobres é a ocupação desordenada das áreas de encostas de morros. Vocês já devem ter visto, dos noticiários da televisão, os dramas e desastres provocados nessas áreas quando ocorrem fortes chuvas. Deslizamentos de terra, morros caindo, pessoas ficando soterradas e muitas mortes. Mas o que provoca tudo isso? Observando as áreas de morros sem ocupação humana, onde a vegetação não foi retirada, você notará que nelas ocorrem menos deslizamentos. Ao retirar a vegetação que cobre o solo, o impacto da água da chuva ocorre diretamente sobre o solo, facilitando a erosão e a enxurrada de materiais, provocando desabamentos e partes do morro. Para solucionar esse problema, deve-se conservar a vegetação, construir muros de contenção ou mesmo pavimentar a encosta, construindo canaletas para o escoamento da água da chuva. Cenário 3. Os agentes internos na formação do relevo. O interior da Terra não está parado. Por causa do calor do núcleo e do manto, o interior da Terra está em constante movimentação. Nos últimos 255 milhões de anos, as forças internas do planeta transformaram o antigo continente chamado Pangeia em diversos outros continentes. Hoje, no período chamado Quaternário, temos uma configuração totalmente diferente do que foi outrora. E quais são as forças internas do planeta que possibilitaram essas transformações? São elas: o tectonismo e o vulcanismo. Essas forças, junto com a atuação dos fatores atmosféricos, transformaram o que temos como relevo atualmente. A atuação conjunta dos agentes internos e atmosféricos transformaram o que temos como relevo atualmente. Cenário 4. Tectonismo. É o deslocamento aleatório das placas tectônicas impulsionado pelo magma. Desse fenômeno geológico podem resultar os dobramentos e falhas. Quais são os movimentos que as placas tectônicas executam? Primeiro, movimento convergente. É um movimento em que uma placa vai em direção à outra. 2. Movimento convergente. É um movimento que a placa se distancia da outra placa. E 3. Movimento transformante, também chamado de movimento transcorrente. É um movimento paralelo entre as duas placas. Quais são as consequências desses movimentos? 1. Falhamentos, que são quebras nas estruturas rochosas por causa do deslocamento do magma. 2. Dobramentos. Com a compressão das placas, resultam em encurvamento das estruturas das rochas. Esses movimentos resultam em abalos sísmicos. São movimentações da crosta terrestre provocadas pela atividade tectônica, onde podem ocorrer tanto na crosta continental quanto na crosta oceânica. Qual a forma de medição? A escala mais utilizada é a escala Richter. Quando ocorrem na crosta continental, são chamados de terremotos e causam bastante estrago, a depender da sua intensidade. Quando um terremoto acontece na crosta oceânica, ele pode desencadear tsunamis. O terremoto muda o formato do leito do mar, causando o deslocamento da água.
Grandes ondas se formam e se movimentam a até 800 km por hora. Ondas se tornam mais lentas e curtas perto da costa, mas aumentam a sua altura. Esse é o tipo chamado elevação. Pode acontecer também o escorregamento de alguma encosta de montanha ou de algum vulcão. E aí, o escorregamento causa o deslocamento da água, que também vai gerar uma grande onda. Através de uma erupção de algum vulcão no solo oceânico, pode ocorrer uma grande explosão que também pode desencadear uma tsunami. E o jeito mais improvável, mas também pode acontecer, o fato de um meteoro, um asteroide ou um cometa cair no fundo do mar a grande velocidade. Esse fenômeno também pode desencadear tsunamis. Cenário 5. Vulcanismo. É o nome do conjunto de processos pelos quais o magma ou lava chega até a crosta terrestre. Do medo à utilização inteligente. Durante muitos anos na antiguidade, diversas sociedades consideravam os vulcões verdadeiras divindades, e sacrifícios humanos eram feitos neles. O soterramento de Pompeia. Pompeia era uma cidade romana situada próximo ao vulcão Vesúvio. No ano de 79, esse vulcão entrou em erupção, expelindo grandes quantidades de rochas incandescentes, lavas e cinzas, o que resultou no soterramento da cidade e na morte de muitos dos seus cidadãos. Vulcões também trazem benefícios à sociedade, pois a decomposição de rochas vulcânicas geram solos férteis. Um exemplo disso é a terra roxa no Brasil. A utilização benéfica para a sociedade também pode ser constatada na produção de energia elétrica através de usinas geotérmicas. Essas usinas aproveitam a energia do interior da Terra para gerar eletricidade. Conforme é possível constatar através da imagem, a maioria dos vulcões está localizada nos limites das placas tectônicas. É por esse motivo que não são encontrados vulcões ativos no território brasileiro, uma vez que o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. E, conforme o mapa, é possível verificar que os vulcões estão localizados nas bordas das placas tectônicas, assim como os maiores terremotos. Bem, essa foi a aula do capítulo 6. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.